E por que consideramos? Porque nossa equipe considera essa tarefa necessária. Vejamos, são 3 razões. A primeira é que a relação entre o Estado e o mercado só pode ser explicado, ao nosso juízo, pela mistura de história, geografia e política. O Estado tem, desde o século XIX, ampliado suas funções na sociedade. O capitalismo moderno, acreditem, não assumiria essas feições sem a presença do Estado. Há, portanto, uma lenda do livre mercado, uma lenda que ensina que os Estados Unidos, a Inglaterra e tantos outros países europeus se desenvolveram porque abdicaram da presença do Estado. Isso é, portanto, uma lenda. A ecologia, por assim dizer, a ecologia liberal é como a ecologia do Éden. Ela só funciona se você deixar de desejar o fruto proibido. O segundo motivo é que nós vivemos no Brasil, frente da primeira onda de privatizações da década de 90, que ali privatizaram siderurgias, telecomunicações, bancos, mineração, seguida das reformas. Essa segunda onda, ela tem como foco os serviços públicos, principalmente educação, saúde. Ela mira nos serviços públicos, e os serviços públicos, portanto, não apenas no Brasil, são a nova fronteira do conjunto de privatizações, o que em tese sobra do Estado. O terceiro motivo é porque, diferente também da década de 90, nós vivemos um amplo processo de negativização nas redes sociais, na internet, da presença do Estado. Há uma negativização geral do Estado, e especialmente pelos mais vulneráveis, que são vítimas desse discurso. Um discurso de fake news, um discurso que está em todos os cantos do subterrâneo da rede, por assim dizer. E é nosso dever, com honestidade intelectual e com alguma inteligência, discutir tudo isso, colocar em pauta essas questões. Mas, e portanto, quais são, portanto, os desafios da equipe do Observatório do Estado Social Brasileiro neste momento? Nós temos 3 desafios também. O primeiro desafio é demonstrar a materialidade do Estado brasileiro no espaço. Então, o primeiro desafio é o desafio da geografia. A gente tem que lembrar que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 5.568 municípios, uma ecologia das mais diversas do mundo. Para vocês terem uma ideia, o mais extenso município brasileiro, Altamira, no Pará, ele tem quase 160 mil quilômetros quadrados. Ele seria um dos maiores países europeus se fosse um país europeu, só que mais complexo. Então, o empreendimento de levar educação, saúde, infraestrutura, transporte, lazer, seguridade a todos esses municípios brasileiros, é muito diferente. É muito diferente. E o desafio do Estado, portanto, foi domar a geografia. Esse desafio o mercado não enfrenta. Não enfrenta mesmo. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é demonstrar a materialidade da ação do Estado no tempo. O primeiro é no espaço, responde a geografia. O segundo é no tempo. Desde a República, para ficar em um recorte muito simples e muito didático, o Estado acumula ações no território brasileiro, que pode ser entendido como camadas, como um horizonte do solo. Então, ele abriu estradas, construiu portos, construiu ferrovias, ele investiu em pesquisa agrícola, a simples citação da Petrobras, dos Correios e da Embrapa serviria de motivo para que a gente imaginasse o acúmulo de investimentos sobrepostos em ações no território brasileiro. Portanto, o Estado capitalizou o território brasileiro em uma escala inimaginável, uma escala de tempo. Então, esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é demonstrar que os serviços públicos, apesar do início da universalização, ainda não foram totalmente universalizados. Ela não foi concluída a universalização dos serviços públicos. Há 34 anos apenas, nós discutimos isso na Constituição de 88. Então,
é muito recente, né? Então a universalização, ela é lenta para os pobres e ela é dolorosa para as elites. Isso mesmo, veja bem, ela é dolorosa para as elites que temem, por conta da universalização, a mobilidade social dos pobres. Aí que está o discurso, né? Então, ela é lenta para os pobres e é dolorosa para as elites, né? O Estado e não o mercado, essa é outra questão, tem assumido os riscos. É só o Estado que assume o risco. Veja bem, quando você observa a história do Brasil, tanto no espaço quanto no tempo, você pensa o quê? Você começa a olhar, mesmo hoje, principalmente hoje, os vazios de atuação do mercado, né, da eficiência do mercado. Pensem comigo, em 2.353 municípios brasileiros, não há uma escola privada. Isso mesmo. Em 2.353 municípios brasileiros, é quase uma parte da Europa inteira, não há uma escola privada, né? Em 1.254 municípios, né, brasileiros, você não tem um estabelecimento privado de saúde. Em outros 683 você tem apenas um. O que significa que em uma porção gigantesca desse território, saúde e educação estão ausentes do ponto de vista da oferta do mercado, né? Por quê? Porque o mercado vai onde tem consumo. Ele não vai para aqueles municípios. O mercado privado, ele tem um nicho territorial que é basicamente um nicho metropolitano. E olha lá, e não na periferia metropolitana. Então, portanto, há vazios. E neste sentido, universalizar passa a ser sinônimo de empreender. Quem universaliza empreende em uma escala inimaginável, que é a escala do Estado. Então, portanto, por que Estado empreendedor? Não é? O título dessa série de vídeo deixaria certamente o Rodrigo Constantino, no mínimo, com urticárias, né? Por quê? Porque historicamente, aqui a equipe vai usará dois conceitos que vão guiar, né, a série de vídeos que nós descreveremos daqui a pouco. O primeiro é de simbiose burocrática, que é um conceito, não chega nem a ser um conceito, encontrado no livro do Kenneth Galbraith, que é um economista canadense-americano, né? E o que ele fala? Ele faz um diagnóstico dos gastos governamentais. E ele vai falar que há uma simbiose entre o gasto governamental e o setor privado. E ele dá o exemplo do Departamento de Estado americano, né? No Brasil, nós poderíamos pensar isso, né? O que significa isso? Que o gasto governamental, ao contrário do que dizem os doidinhos neoliberais, ele não ocorre no vazio, ele não some, ele não vai para Marte. Ele é funcional para a economia, né? Então, a compra com salários dos enfermeiros e enfermeiras, né, que o piso aumenta agora, olha a ação do Estado aí, né, a 672 bilhões de reais só o governo federal gasta, né, na pandemia, né, em diversos circuitos de ação, vacinas, transferência de renda, né, e tudo mais. Então o gasto não ocorre. Então há uma simbiose no gasto e, portanto, uma disputa do orçamento, né? Agora, o grande conceito nosso mesmo aqui vem do livro, do excelente livro da brilhante economista Mariana Mazzucato, né? Chama O Estado Empreendedor. A Mazzucato faz o quê? Ela faz uma cartografia do investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Ali você vai encontrar a história do iPhone de uma escrita dita de uma forma diferente, a da energia escrita e dita de uma forma diferente, a do iPad escrita e dita, da internet. Ou seja, esses negócios não nasceram, não foram paridos de uma hora para outra, né, por uma força, por uma entidade metafísica chamada mercado. Eles foram paridos com o investimento socializante do Estado. Então a Mazzucato faz essa cartografia e por isso ela incomoda. E o que nós vamos fazer? Né? Não vamos apropriando do conceito da Mazzucato, nós vamos trazer isso para a realidade brasileira, né? Considerando um aspecto até mais amplo do que é a história do Brasil. Então, nós partimos de um princípio e três questões também muito básicas. Primeiro, o Estado não é uma startup, né? Ele não age em nichos, né? Nosso nicho não é o Vale do Silício. Nosso nicho está mais parecido com o Vale do Jequitinhonha. O morador, o agricultor do Vale do Jequitinhonha certamente é muito mais empreendedor para sobreviver e para viver
do que os nichos, esses nichos que nós gostamos aí das startups de a todo momento, né, colocar como se fosse um paradigma. Então veja bem, por que o Estado não é uma startup? Né? Primeiro, porque a resposta do Estado brasileiro leva em conta o ontem. Ele sempre tem que levar o que foi acumulado. E o que, por exemplo, ele tem que levar em conta a escravidão, o projeto globalizante desse território. Não é? Um projeto identificado na paisagem urbana brasileira é a escravidão. Né? A escravidão acaba formalmente ali no século XIX e continua hoje nas ruas. Então ele tem que levar o passado em conta, ele tem que levar a história em conta. Esse é o Estado. Segundo, ele tem que levar o hoje em conta. Então ele é do passado, mas ele é também do presente, porque a fome, o desemprego, a precarização do trabalho, a pandemia bate à nossa porta. Então, portanto, o Estado empreendedor tem que responder isso com muita competência. E responde isso com muita competência. Né? Terceiro, a resposta é para amanhã, porque é o Estado, certamente o Estado, que é o grande responsável por um projeto de nação, um projeto digno, um projeto inclusivo. Então, por fim, a ambição nossa, a ambição da equipe é demonstrar a mão invisível do Estado, né? Que na verdade no nosso caso é bastante visível. Aliás, esse conceito deve ser discutido uma outra hora. Então, para demonstrar isso, nós chamamos um monte de gente bacana, né, para produzir vários vídeos, né, com dados, com informações secundárias, com análise documental, mas principalmente com a vontade didática de demonstrar a repercussão em cada área desse Estado empreendedor na vida das pessoas. Então nós teremos vídeos sobre educação básica, sobre educação superior, veja, sobre rede de educação superior, sobre rede de educação básica, sobre rede de saúde pública, o Sistema Único de Saúde, sobre financiamento agrícola, sobre infraestrutura, sobre pesquisa e desenvolvimento, sobre financiamento habitacional. Né? Então, o nosso desejo, com toda essa equipe que a partir de agora se junta ao Observatório de profissionais muito competentes, pesquisadores da área, é reunir um repertório de competências para dizer, olha, o Estado brasileiro é empreendedor. Né? Aqui, o que nós estamos pensando é como um Estado agiu, histórica e geograficamente, em um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como que o Estado importa para a mobilidade das pessoas. Esse é o desafio da equipe. Vou pedir para que vocês, se gostarem, compartilhem o nosso conteúdo. Lembrando que o nosso projeto ele trabalha com voluntarismo, por assim dizer, que vocês compartilhem e que vocês deem sugestão. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, que é sobre educação básica, o Estado empreendedor. Muito obrigado e sorte para todos.